2-2, Gerson fez o terceiro do Flamengo, Flamengo 3, Coritiba 2. E na última rodada o Botafogo ficou no 0-0 com o São Paulo no Morumbi. Com isso, caiu um pouco a vantagem do Botafogo em relação ao Flamengo. Agora nós vamos acompanhar o hino nacional brasileiro. E vamos ao hino nacional brasileiro. Tivemos execução do hino nacional brasileiro aqui no Maracanã. Tá aí o banco do Flamengo. Você viu ali o Davi Luiz. A torcida vai chegando. Temos um público muito bom nesse momento para Flamengo e Internacional. Um abraço de São Paulo em Lúcio. Encontro argentino aqui no Maracanã. Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Mais uma campanha de conscientização para você aqui no Maracanã. Vamos às escalações. Flamengo com o Matheus Cunha, número 25. A zaga tem o Wesley, 43. Fabrício Bruno, número 15. Léo Pereira, hoje platinado, número 4. O lateral esquerdo é Ayrton Lucas. Na proteção, Eric Pulgar e Thiago Maia. Arrascaeta, número 14, vive um grande momento. Na frente, Luiz Araújo na direita, Bruno Henrique na esquerda. Gabriel Barbosa, o Gabigol é o número 10. Esse é o time do Flamengo, esse é o time de Jorge Sampaoli. À direita, os reservas à disposição de Sampaoli. Lúcio Gonzalez escala o Inter com Kehler no gol. Kehler, número 1. Hugo Malo faz a sua estreia, número 2. Igor Gomes está de volta à zaga com a 21. Nico Hernandes ao 22. Hoje, Carlos de Pena joga improvisado na lateral esquerda. Na proteção, Gabriel, ex-jogador do Botafogo, número 23. Matheus Dias é titular com a número 41. Bruno Henrique joga com a camisa 8 no time do Inter. Mais na frente, Maurício, Pedro Henrique e Luiz Adriano. Esse é o time alternativo. Lúcio Gonzalez escalou. Na verdade, Cudê escalou assim o time do Internacional. Lúcio é o comandante hoje. À direita você tem os reservas à disposição. A arbitragem tem Edna Alves Batista, FIFA São Paulo. Assistente número 1, Bruno Bosquilha. Assistente 2, Luiz Alberto. Quarto árbitro, Alexandre Vargas Tavares. E no VAR, Wagner Riway. Rapidinho, outras do Flamengo com Bruno Cortes. É um Flamengo já prontinho aqui com o Jorge Sampaoli, com toda essa torcida que vai se despedir um pouquinho do Maracanã, né, Luiz? Vai ficar um pouquinho longe do Maracanã, mas perder mesmo o jogo, como eu disse antes do jogo, no nosso pré-jogo, né, só aquele jogo mesmo com o Atlético Paranaense. Esse jogo, sim, o Flamengo comandante não vai jogar aqui, vai jogar em Cariacica. Para você, a última corrente do time do Flamengo, tá ali, Wesley falando. Você vendo o time do Internacional. Carlos de Pena, hoje é lateral esquerdo, outras do Inter. Juliano Lima. Pois é, Luiz, viu uma cena agora aqui, nesse exato momento, muito legal, o Gabigol abraçando o Alan Patrick e também o René, jogadores do Internacional. Eu estava chegando no Maracanã, conversei com alguns torcedores do Internacional e foi unanimidade, hein? O torcedor não está preocupado com o Brasileirão, não. Está focado na Libertadores e acha que o Inter vai sim sair dessa situação do Brasileiro. Aí você vendo a Edna. Edna apitou na última Copa do Mundo de Futebol Feminino.
Promessa de um bom jogo, o Inter querendo pontuar no Campeonato Brasileiro, o Flamengo tentando se aproximar do Botafogo. Estamos mostrando essa imagem, a câmera vai abrindo, vai mostrando o Maracanã ficando cada vez mais cheio, cada vez mais bonito. De volta ao time titular, o Thiago Maia. Kehler também está de volta ao time titular. Kehler fez seu último jogo contra o Santos. Gabriel ali na resenha com a Edna. Quase tudo pronto para o início do jogo. Edna conferindo os últimos detalhes. Faltando ainda 1 minuto para o horário. O que está acontecendo, Bruno? Juliano, alguma coisa, vocês identificam algo? Ela está falando aqui com o Gabigol? Por enquanto não. Vou tentar saber aqui do quarto árbitro, Luiz. Não tem sinalizador, nada disso. Pelo menos não vi, né? Acho que é questão do horário, Luiz. São 6h29. Ao que parece é o horário. Só começa na hora. É sim, mas teremos 1 minuto de silêncio. Então, nessa conta, dava para fazer 1 minuto de silêncio e começar na hora. Luiz, sim. Ao que parece, algum problema na rede do gol do Internacional. À direita das cabinas de rádio e TV. Estamos mostrando aí a câmera colocada dentro do gol. Problema na rede do gol do Kehler. Buraco na rede. Tá com buraco na rede. Tem um buraco na rede. Viu, Carmona? Não é o horário, é o buraco, Carmona. Mas só vira agora? Bom, a arbitragem tem que fazer. A arbitragem tem que checar isso antes, de fato. É uma das funções da arbitragem. Você entra e checa se o campo está em... Olha, não é um buraco pequeno não, hein? É um buracão aí na rede. Bom, temos um buraco na rede do Maracanã. E o jogo vai começar assim mesmo. 1 minuto de silêncio agora. Vamos respeitar 1 minuto de silêncio, então. Homenagem póstuma a MC Marcinho, um dos pioneiros no funk, morreu aos 45 anos. MC Marcinho estava internado desde o dia 27 de junho, quadro de insuficiência cardíaca e renal. Nossos sentimentos à família e aos fãs de MC Marcinho. Começam as emoções do primeiro tempo, saída do Internacional. Estão trabalhando ainda na rede, tem bola rolando com a rede furada. São os primeiros movimentos do primeiro tempo, expectativa de um grande jogo para você, Flamengo e Internacional. Primeiros movimentos, bola recuada com o Kehler. Kehler, goleiro revelado pelo Internacional. Está jogando com o Nico Hernandes. Olha aí, vamos de remendo, galera. Remendar rapidinho aí que fica bom. Estamos no início do primeiro tempo. Wesley voltando o lance com Eric Pulgar. Chegou dividindo ali com o Pedro Henrique. Sobra de Fabrício Bruno. Voltando com o Matheus Cunha. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Flamengo buscando as primeiras colocações, querendo brigar por título ainda nesse Brasileirão. A vantagem do Botafogo é gigante. Falta no Luiz Araújo, que vive um bom momento. Sobrou um braço ali do Pedro Henrique no rosto de Luiz Araújo. Drible! Bom, e sobrou bonito, hein? Soltou o braço ali o Pedro Henrique. Vamos de remendo? Pedrinho, você é bom de costura? Demora ali, Pedrinho. Qual é a do remendo? Não sou bom de costura, não. Mas o buraco estava grande ali. A bola passava. Agora, fácil, de fato, o LED chamou a atenção. Câmera colocada dentro do gol. O LED chamou a atenção. Ninguém viu isso antes? Mas pode ter acontecido no aquecimento. É isso aí. É isso aí. Os LEDs são entrosadinhos, né? É, a gente ia falar juntos. A mesma coisa. Jogral, né? Flamengo e Internacional para você pela 21ª rodada. Fica sentindo aí o Pedro Henrique. Tá sentindo o rosto ali na trombada. Sampaoli arrumou um bonezinho. Tá frio no Rio de Janeiro. Nada assustador pro torcedor gaúcho, né? Mas para o padrão do Rio de Janeiro, temperatura baixa. O Inter vem de uma grande vitória sobre o Bolívar em La Paz pela Libertadores. Está preservando titulares. Está apostando novamente num time alternativo. E aí, Lúcio Gonzalez. Esse é Fabrício Bruno. Tá pedindo para voltar aqui o Pedro Henrique. Luiz Araújo tocando com Eric Pulgar. Luiz Araújo. Pulgar. Luiz pede a devolução na direita. Tenta uma jogada de linha de fundo. Luiz Araújo tem desarme de Nico Hernandes, que pede um tiro de meta.
O último toque foi de Luiz Araújo. Você tá vendo, pegou... Primeiro tempo, 2 minutos no Maracanã. O Flamengo começou a rodada na terceira posição com 35 pontos, 13 a menos que o líder Botafogo. Nico. O funcionário terminou o serviço, hein? Deve ter ficado bom. Espero. Hugo Malo fazendo a sua estreia hoje. Bom, acho que o Léo deu uma cornetada, não ficou tão bom assim. Não era uma cornetada, não. Eu só fiz uma observação, mas ele voltou para lá. O Inter trabalhando a jogada pela direita. Vamos ver a postura também do time do Internacional. Gabriel faz ótima distribuição. Lá vem o Flamengo, Wesley pelo meio. Tocando com Bruno Henrique. A bola passa por ele, passou da linha da bola. O Inter está numa situação incômoda na tabela do Brasileirão. Começou a rodada na 14ª colocação com 24 pontos. Apenas 3 à frente da zona do rebaixamento. Uma cena engraçada, Luiz, com relação ainda à rede. Quando o Flamengo vai atacar, o rapaz que está arrumando a rede, ele sai correndo, pula a placa ali, justamente para não ter interferência nenhuma. Esse é Carlos de Pena. Jogando na lateral, volta o lance. Nico, pressionado, vacilou, perdeu. Bola do Flamengo. Luiz Araújo ajeitou, bateu pro gol. Para fora. Nico Hernandes fica reclamando, diz que sofreu uma falta. Finalização de Luiz Araújo. No primeiro momento. Nico perdeu. Luiz Araújo. Abriu para finalização, teve desvio. Kehler dá um toquinho na bola, escanteio para o Flamengo. O ideal era até a chapa lá, né, com a perna esquerda, mas ele não tinha espaço, né? Ele traz para dentro, obviamente, para a perna boa, mas ele teve que bater aqui no canto esquerdo do Kehler. Porque se ele bate com a chapa no canto direito, ia bater no adversário. Então ele tenta dar uma viradinha de pé. Ainda tem desvio, mas um ajuste que o Sampaoli fez, aquela pressão rápida no campo ofensivo do Inter. Arrascaeta batendo escanteio, a Edna não quer saber de agarra-garra. Zero Flamengo, 0 Internacional. Batendo escanteio, Arrascaeta. Bola na entrada da pequena área, toque de cabeça, subiu! Eric Pulgar na cabeça. É o chileno. Vai voltando o Pulgar, que é titular absoluto no time de Sampaoli. E aí até a minha conversa, minha resenha com o Lédio aqui, como o Alan, assim, entra o Thiago Maia, entra o Pulgar, e o Alan, que mesmo voltando de lesão, a gente esperava ter mais oportunidades, né, ser um homem de confiança do Sampaoli, está tendo poucas oportunidades, né, tá com menos minutagens e um jogador de muita qualidade também. Bola trabalhada no meio, acaba não chegando ali no Luiz Adriano. Flamengo com mais posse de bola, Luiz Araújo querendo o jogo. Arrascaeta, lançamento para o Gabigol. A bola abre um pouquinho. Kehler orienta a marcação. Gabi busca uma opção, volta o lance. Wesley, de novo Gabriel. Capricha no cruzamento. Bom corte de cabeça do Igor Gomes. Completa o Internacional. Pedro Henrique cai. Falta marcada em Pedro Henrique, falta para o Colorado. Cometida por Eric Pulgar. O Inter não ganha no Brasileirão há 8 rodadas. A última vitória foi contra o América Mineiro. O técnico ainda era Mano Menezes. Foi uma vitória de virada por 2-1. No já distante dia 25 de junho. 2 meses. 4 empates e 4 derrotas aparecem na sequência. Nico para ninguém, tiro de meta para Matheus Cunha. Sobe o volume a torcida rubro-negra, canta a torcida do Flamengo, estamos ainda no início do jogo. Fabrício Bruno, voltando com o Matheus Cunha, pressionado Matheus na categoria com o Pulgar, com Fabrício Bruno. E é tiro de meta para o Flamengo. Lembrando que o sorteio do mando de campo da final da Copa do Brasil vai ser na segunda-feira. Segunda-feira, 14 horas no horário de Brasília.
Vem aí Flamengo e São Paulo na grande decisão. Jogos serão nos dias 17, confirmando nos dias 17 e 24 de setembro. Esse é praticamente o primeiro jogo. O segundo e o terceiro. O primeiro jogo é o sorteio. Ah, sim. Fabrício Bruno. Esse é Léo Pereira. Ayrton Lucas. Trabalha Ayrton Lucas, volta com Léo Pereira. Eric Pulgar. Chileno tenta acelerar o jogo para o Flamengo, acha boa bola, passou pelo Gabi. Esse é Thiago Maia. Ayrton Lucas. Voltando com Léo Pereira. Fabrício Bruno. Luiz Araújo querendo o jogo, participando bem nesse início de partida. Rasca de calcanhar. Ficou longa para o Wesley. Tiro de meta para Kehler. Tiro de meta para o Internacional. Luiz Araújo tem por característica levar para o corredor de dentro, né? Para a perna boa. Mas quando ele fica aberto, o Wesley passa porque ele tem muita força, né? E aí ele passa nesse meio espaço aí entre o corredor lateral aqui e aquele corredor do centro, né? E aí até com a movimentação do Arrasca ele consegue fazer essa infiltração. É um forte do Flamengo sempre atacar a última linha com seus laterais. Ayrton muito forte pelo lado esquerdo e o Wesley pelo lado direito. E hoje o Inter está com o lateral improvisado, né? Que é o Depena, né? Força muito com o Wesley, ali com o Luiz Araújo hoje. Vai ficar uma dobradinha forte em cima do bom jogador uruguaio, mas que não é lateral. Pedro Henrique ganha o lateral para o Inter. Tá aí Carlos Depena, que quase jogou no futebol carioca, quase foi jogador do Vasco. Temos agora 9 minutos, primeiro tempo, 0-0 Flamengo e Inter. Tentativa do Bruno Henrique, consegue voltar o lance. Não chega no Pedro Henrique. Toca de cabeça Hugo Malo. Maurício vem atrás da bola. Ayrton Lucas está jogando. Chegou apertando ali o espanhol Hugo Malo. Camona, você estudioso do futebol internacional. Hugo Malo foi uma boa contratação? Estava livre no mercado. Luiz, acho que entendo que sim, entendeu? Eu não sou um expert em Hugo Malo. Agora o cara jogou 14 anos no Celta, que é um clube médio da Espanha, um clube que a torcida pega no pé, pressiona, enfim, não é porque não ganha títulos que o torcedor não se importa. Então, se ele foi 14 anos jogador desse time, titular na maioria desse período, na maior parte desse período, é que ele é um bom jogador, experiente, acho que ele tem a acrescentar muito ao Inter. Trabalhou com o Cudê lá. Ainda tem esse detalhe, o Cudê trabalhou com ele no Celta, na sua passagem pela Espanha, conhece. Aliás, falando nisso, o Cudê disse que o Hugo Malo vem para compor elenco. Tá aí o Hugo Malo na briga com o Bruno Henrique. Gabriel. Bruno Henrique do Inter, voltando com o Nico Hernandes. Igor Gomes. Bruno Henrique. Malo. Luiz Adriano buscando o jogo, volta o lance com Igor Gomes. Faz a distribuição aqui na esquerda com o uruguaio Carlos Depena no peito, na grama. Maurício, o cara que fez 2 gols no turno no Beira-Rio. Nico Hernandes, Igor Gomes. Primeiro tempo, 11 minutos para você aqui no Maracanã. Hugo Malo tentou a jogada na frente com Matheus Dias. Eric Pulgar. Mão na posterior da coxa esquerda. Preocupando a torcida do Flamengo. É flagrante a preocupação aqui no Maracanã. Arrasca sentindo a musculatura da coxa esquerda. Pode ser um problema sério para o Flamengo se estiver de fato lesionado a Arrascaeta. Estamos vendo o lance dele.
Sente a coxa Arrascaeta. Justamente no momento, Led Pedrinho, o Arrascaeta se lesionou muito. Fim do ano passado, nesse primeiro semestre, ele estava tendo muita dificuldade de jogar os 90 minutos, estava sendo constantemente substituído. O crescimento do Arrascaeta representou também um crescimento do ataque do Flamengo. Ele aspectos, né? Físico, ele vai adquirindo a melhor forma. Foi naquele movimento que ele tenta dar o bote com a perna esquerda e estica muito, né? Ele já tinha dado um sprint ali, acelerou, tá incomodando. Ele tá com a mão, a gente tá vendo aqui de cima, ele tá com a mão ali. Vamos ver se ele vai aguentar, porque quando dá essa rasgada assim forte, Luiz, no músculo, ele não consegue permanecer. Quando é uma contraturazinha, dá uma embolada, a continuidade faz com que ele tenha tranquilidade em campo. Agora, se abriu, e acho que abriu, Luiz, que ele tá incomodado. Caiu se agora. Abaixa ali. Não caiu não, só abaixou. A Arrascaeta tem 37 jogos pelo Flamengo no ano, 6 gols e 12 assistências, parece. Ilustrar essa sequência boa, mesmo que ele vinha tendo, principalmente no segundo semestre, jogou 13 dos 14 jogos do segundo semestre e 12 dos 19 gols do time no segundo semestre tem participação direta do Gabigol, ou com assistência ou com gol. Aí o momento da lesão de Arrascaeta. Um show de imagens para você no Premier. Sente a coxa esquerda, Arrascaeta tá tentando seguir. Chamou Vitor Hugo. Vitor Hugo, que perdeu a posição para o jogo de hoje. Naquela história do São Paulo não repetir escalações, o Vitor Hugo começou jogando contra o Coritiba, não começou o jogo de hoje. A Arrasca pediu para sair. Não dá mais para Arrascaeta. Sai bem aborrecido, claramente decepcionado. Lembrando que o Flamengo tem um jogo importantíssimo no dia 17 de setembro, primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E agora ele conversando com o Bruno Henrique do Internacional, ele fala pro Bruno, naquela hora que eu estiquei a perna, abriu um pouco. Agora é saber o tamanho da lesão, né? O Flamengo perde a Arrascaeta no início do jogo contra o Internacional. O preparador físico é uruguaio, o técnico é argentino. Entrando o Vitor Hugo, Lédio Carmona. Entrando o Vitor Hugo e o Everton Ribeiro fica no banco. Balizamento de alguns jogadores atualmente no termômetro ali do São Paulo. Coincidentemente, nesse termômetro, quem está com a temperatura baixa são dois jogadores que foram à Copa pela seleção brasileira. Everton Ribeiro e Pedro. Wesley. Cebolinha foi outro que perdeu espaço com o São Paulo nos últimos jogos também, né, Luiz? 15 minutos, primeiro tempo. Esse é Fabrício Bruno. Você ligadaço no Brasileirão, sempre com transmissões especiais. Premier trazendo para você com exclusividade o Flamengo. E lá vem Bruno, faz o toque no meio. Ótima participação de Nico Hernandes. Bruno Henrique tentando o Gabi, tentando a fusão. Ayrton Lucas, 0 Flamengo, 0 Inter. Léo, chamando o Fabrício Bruno. Wesley. De novo, Léo Pereira. Ayrton Lucas. Flamengo toma a iniciativa, troca passes. Eric Pulgar. Wesley. Estamos no primeiro tempo aqui no Maracanã. Para você que está chegando agora, eu lembro mais uma vez, o Inter está com o time alternativo, venceu o Bolívar em La Paz pela Libertadores. Jogo da volta na terça-feira, tentativa com Wesley. Chegou atropelando, chegou empurrando, falta do Wesley. Falta no Bruno Henrique. Mas já é um movimento bem organizado com o Luiz Araújo e o Wesley, né? O Luiz, que é canhoto, a gente já chamou, mas ele fica bem aberto aqui. Na realidade, o São Paulo gosta de deixar dois caras bem na linha mesmo. E aí o Luiz fica aberto e o Wesley passa quase que por dentro. E aí quando a bola vem na canhota dele, ele faz esse passe
para atingir a profundidade ali do Wesley. É um ponto forte. O Ayrton está mais preso do outro lado por causa do Maurício. O Inter precisa também ter um pouquinho mais de controle de jogo, controle de posse, para tirar o ímpeto do Flamengo. A gente sabe que está com o time em reserva, mas tem qualidade para ter um pouquinho mais a bola e tirar essa possibilidade do Flamengo de construir. Chutão de goleiro para goleiro do Kehler para o Matheus Cunha. E a cobertura não está tão bem arrumada ali, cara. O Depena fica no meio dos dois ali. A cobertura não está bem encaixada. Gabriel olha para um lado, vou para lá, vou para cá. Bruno Henrique não está ainda inteiro fisicamente. O Pedro Henrique não consegue recompor como o jogo pede nesse momento. E o Inter vai ficando numa situação difícil por aquele corredor. Esse é Matheus Cunha mandando para frente. 0-0, Flamengo e Internacional aqui no Maracanã. Luiz, fala, Juliano. aproveitando o comentário do Pedrinho, foi exatamente o que o Lúcio Gonzalez estava pedindo agora, para diminuir o espaço da saída de bola do Flamengo e assim tentar marcar melhor ali na posição do jogo. Tem um detalhe a respeito do time do Flamengo. Nas últimas 10 rodadas, o Flamengo foi o time que mais sofreu finalizações entre as 20 equipes da Série A. Os adversários finalizaram 162 vezes para o gol do Matheus Cunha. Dá uma média de 16,2. Até agora o Inter não finalizou. Vem Ayrton Lucas. Bruno Henrique pediu. Matheus Lucas olha melhor. Ayrton Lucas volta. Léo Pereira. Matheus Dias entrou na jogada. Ela volta aqui atrás em Eric Pulgar. Tem 2 jogadores caídos. A Edna tá mandando seguir. 2 jogadores caídos. A Edna vai parar o jogo. Esse é o Ayrton Lucas. Matheus Dias. E Matheus Dias. Você vendo aí o Matheus Dias. Primeiro, o Matheus sentiu no lance com o Léo Pereira. Primeiro teve esse rapa aí do Léo Pereira. E depois, na sequência, quem sentiu foi o Ayrton Lucas. Jogo picotado até o momento. Zero Flamengo, 0 Internacional. Matheus Dias é jovem, 21 anos. Veio do Tombense para o Internacional. Ele veio do Tombense. Aí o pisão em cima do Ayrton Lucas, a lesão do lateral do Flamengo. Tombense faz esse processo de captação. E o Matheus Dias veio ainda para o sub-20 do Inter. Pedro Henrique, é do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta, mas está muito sozinho aqui na esquerda. Consegue um cruzamento na segunda trave. Maurício chegou. Hugo Malo faz a ultrapassagem. Bola tocada com o Matheus Dias. Bola ficou longa e é tiro de meta apenas para Matheus Cunha. Com o Premier. Dá jogo. Claro, faz seu multi e aproveite as vantagens. Pedrinho, jogo morno até o momento, Pedrinho. O Flamengo tem uma imposição técnica sobre o Internacional. O Inter tem capacidade para jogar um pouquinho mais, para incomodar um pouquinho mais. Eu acho que hoje vai depender até mais da individualidade do próprio Maurício, mas ele precisa ter a bola, precisa ser acionado. E o Flamengo tem a capacidade de um time mais organizado, até porque é o time titular e está buscando encurtar a distância para o Botafogo, mas ainda é um jogo de poucas chances, né? Um jogo muito mais mastigado, mais truncado do que tantas alternativas possíveis. Bola trabalhada na direita. Ganha o lateral o espanhol Hugo Malo. O Flamengo defende uma invencibilidade de 13 jogos como mandante na temporada. Uma sequência de 10 vitórias e 3 empates. Gabriel. Bruno Henrique. Matheus. Malo voltando o lance. Cruzamento fechado, tira de soco Matheus Cunha para a entrada da grande área. Eric Pulgar completou. Thiago chamando Bruno Henrique. Flamengo
Esse ano, para muitos, teve um grande reforço, talvez o seu melhor reforço na recuperação e na volta. E voltou a inteiraço o Bruno Henrique. O Flamengo busca um espaço, busca uma opção, lançamento, beleza de bola. Luiz Araújo bateu pro gol, Kehler. Kehler salvando o Colorado. Ficou cara a cara, mas a bola escorreu pro pé direito, que não é o melhor. Perde a grande chance do jogo e sabe disso Luiz Araújo. Vamos ver de novo. Condição legal. Ficou cara a cara. E a bola pega na perna de Kehler. Kehler salvando o Colorado. Coxa direita. Pedrinho. O movimento do Gabi foi tudo, né? Pro lado do Igor Gomes, ele abre uma distância entre ele e o Depena. Com isso, é o famoso facão, né? Muito aberto aqui, o Depena não consegue olhar pro Luiz Araújo, que faz a diagonal certinho. O passe do Pulgar é brincadeira, né? Porque ele tá com o corpo virado primeiro pro lado esquerdo, quando ele gira, que ele já acha um passe vertical, e a gente sempre cobra esse passe para frente, mas tem que dar opção. Não adianta, o cara não tem o passe para frente, mas tem alguém para tocar? Agora teve. E um facão do Luiz Araújo perfeito. Com Premier, dá jogo. C3 a partir de 69.990. Grande defesa do Kehler, que nessa situação... Mas depois ele perdeu a posição para o John. O John já saiu e agora chegou o Rocher. Mas quando o Rocher chegou, o John ainda estava. Ele virou terceiro goleiro. Sócio e sócia do Inter. A cada indicação de um amigo, você ganha uma mensalidade isenta. Acesse o Mundo Colorado e aproveite. Juntos, somos Inter. Canta alto, canta bonito a torcida do Flamengo. Vamos ouvir. O Flamengo tenta subir a temperatura do jogo. O jogo foi parado 2 minutos. Ayrton Lucas voltando com o Thiago Maia. Fabrício Bruno. Primeiro tempo, 27 minutos. Luiz Araújo. Tem cruzamento na segunda trave. A tentativa era com Ayrton Lucas, que deu de costas na bola. É tiro de meta para Kehler. Pegou nele, tá dizendo o Ayrton Lucas. Tiro de meta para o Internacional. Uma coisa que o Luiz Araújo tem de bom, que a jogada com ele sempre termina, né, Luiz? Ela tem acabamento. Ou é um cruzamento, ou é um passe, ou uma finalização. Nunca jogada no meio do caminho, né? Ele nunca faz aquela jogada que fica ciscando e não dá em nada. Ou ele dá o passe na linha de fundo para o Wesley que passou, ou ele cruza na área, ou ele finaliza. Muito bom jogador. E mais uma alternativa desse meia ponta aí pelo lado direito. Tem ele, tem o Vitor Hugo, que entrou no lugar do Arrasca e está jogando um pouquinho mais por dentro. Everton Ribeiro. É o terceiro jogo do Luiz Araújo como titular desde que chegou ao Flamengo em julho. E ele tem fome, né? Ele tem vontade, ele quer acertar. Você vê que ele perde o gol, perde não, o goleiro faz a defesa, ele se lamenta. Ele é um jogador que se apresenta o tempo inteiro. Ele não tem medo do jogo, ele não tem medo de fazer a jogada. Tipo individual, tipo mano a mano, ele não se esconde não. Gabriel. Erra o passe, dá um presente para o Bruno Henrique. Foi puxado, falta de Hugo Malo. Sai cartão amarelo para Hugo Malo. Sexta falta do Inter, 2 do Flamengo. Tá aí a estreia do espanhol na lateral direita do Inter. Aliás, a respeito do Rocher, tem um dado interessante, né? O Rocher tomou 3 cartões amarelos em 5 jogos no Brasileirão. E é goleiro, né? Led falou, tem fome? O Rocher tem fome de cartão, né? Mas, aparentemente, uma grande contratação do Internacional, hein? Na Libertadores, ele tá jogando demais. Depois que ele bateu o pênalti que classificou o Inter na Libertadores, ele pode levar uns 10 amarelos. Flamengo 0, Internacional também 0. E a defesa que ele fez contra o Bolívar? Aquela que tem desvio. Espetacular. E aí o torcedor colorado ainda fica mais feliz porque o Grêmio queria a contratação do Rocher. Quem contratou foi o Inter.
marcar. Matheus Cunha. Falando em contratação de goleiro, Rossi não jogou ainda. Thiago Maia voltando com o titular Matheus Cunha. O argentino Rossi ainda não estreou no Flamengo. Matheus Cunha, que foi recentemente convocado para a seleção olímpica. Vitor Hugo. Abrindo espaço pela direita. O Flamengo tenta pressionar. Perdeu uma grande chance com o Luiz Araújo. Foi basicamente o que tivemos de emoção até agora no jogo aqui no Maracanã. Maurício chega empurrando. Agora que o Ayrton saiu um pouquinho, porque o Bruno Henrique entrou para perto do Gabi, né? Se aproximou do Gabi e deu o corredor um pouquinho pro Ayrton. E aí está obrigando o Maurício praticamente a descer e ajudar pelo lado direito o Hugo Malo, que já tem que já tem cartão amarelo. Talvez o Cudê no intervalo tire o Malo e põe o Bustos, né? Olha lá. Luiz Araújo. Boa cobertura do Bruno Henrique. Não tem medo não, ele vai pra cima. Por telefone. Sentiu o Luiz Araújo. O Lúcio. Sentiu o Luiz Araújo. O Flamengo já perdeu a Arrascaeta, agora sente Luiz Araújo. Levou a mão também na parte posterior da coxa esquerda. Tá mancando Luiz Araújo. Na arrancada. Sentiu na corrida posterior de coxa. Troca. Tem jeito. Uma pena, que fazia um ótimo jogo, hein? Sem medo, indo pra cima. Enfim. Coxa esquerda castigando o Flamengo hoje. No momento que ele estava conseguindo uma sequência, conseguindo ganhar confiança. Uma pena. Fazia um ótimo jogo. Está jogando o Igor Gomes para o Internacional. Você ligado na 21ª rodada do Brasileirão, tem 38 rodadas. Vai ter emoção até dezembro? Ou será que o Botafogo confirma o favoritismo antes disso? Flamengo não se entrega. Flamengo começou a rodada 13 pontos atrás. Pediu para sair já. De pena. Flamengo vem para sua segunda alteração por lesões musculares. Everton Ribeiro vem aí. Quando coloca a mão assim, Luiz, é muito difícil que continue, porque é estiramento. Aí você só precisa saber o grau através do exame de imagem. Eric Pulgar chega dividindo. Ganha na boa Bruno Henrique. Bruno Henrique fez falta no Pulgar. Não, segue o lance. De pena. Trabalhando com Pedro Henrique na esquerda. Luiz Adriano pede um cruzamento. Pedro viu, faz a virada de jogo. Deu para trás o Ayrton Lucas e é escanteio para o Internacional. Luiz, o Luiz Araújo está voltando, mas só para fazer número. O pessoal do banco falou, entra lá. Ele voltou, o Ribeiro está aqui, os últimos ajustes aqui, agora sim chegou no banco, estava no aquecimento atrás do gol e está todo mundo no banco falando, Luiz Araújo, cai. Até para ele poder entrar e cair. Exatamente. Caiu. Exatamente, para o Flamengo não ficar com um a menos. Né? Vem aí. Everton Ribeiro no Flamengo com Premier. Dá jogo. Consórcio Bradesco, conquiste seu sonho sem juros e sem entrada. Luiz Araújo perdeu a grande chance do Flamengo no jogo. Pedrinho e Lédio destacaram, jogando bola, querendo vaga no time titular. Sofre uma lesão muscular. Olha aí a grande chance que eu citei. Cara a cara. Chutou para a defesa de Kehler. Até porque ele também está enfrentando o Depena, que não é lateral, né? E aí ele faz o movimento e sente, né? Quando ele acelera, dá o sprint, não tem jeito. E aí ele leva vantagem, porque ele é um atacante jogando contra um jogador que não tem a característica de ser lateral, mas faz essa função. E para mim era o destaque do Flamengo, dando muitas opções pelo lado. 2 lesões musculares no primeiro tempo. Pega a abraçadeira já o capitão Everton Ribeiro. Agora a entrada do Everton muda a categoria, né? Muda a característica do jogo também. Categoria e a característica. Maurício. Tem cruzamento tirando o Léo Pereira. Everton na categoria na boa. Vitor Hugo. Wesley.
Bola colorada mais uma vez, não é mais. Presente aqui para Vitor Hugo. Gabi. Igor fez o corte, voltou o lance com o Gabriel. 35 no primeiro tempo. Nico Hernandes, Gabriel. Esse é Bruno Henrique. Hugo Malo. Flamengo não acelera, o Inter tampouco. Mas é uma forma também de você se defender, até porque a gente já falou que o Inter está com reserva. Para mim, desse time, o Maurício é o titular. Depois eu completo. Lançamento longo, sai do gol, Matheus Cunha. Muitas equipes Com 3 zagueiros, ele saiu do time, né? Muitas equipes que enfrentam o Flamengo, eu acho que a melhor forma é você ficar lá atrás sem bola, se defendendo e tirar a bola do Flamengo. Você ter a posse, você faz jogadores que não têm característica de marcar, como a Rasca, que já saiu, né? O Pulgar, que pode ter uma proteção ali, mas também a gente está vendo o cartão aí pro Igor, não, pro Matheus Dias. São jogadores que ficam incomodados sem a bola. E isso é uma forma de você se proteger contra o Flamengo. O Inter não vence há 8 jogos no Brasileirão. Só o América Mineiro está há mais tempo sem vencer no Campeonato Brasileiro. Ô Luiz, essas 2 lesões musculares numa semana que o Flamengo teve livre, né? Para treinamento. E outra coisa, agora o Flamengo só tem uma janela de substituição, né? Já fez as 2 janelas, tem 3. Então provavelmente vai ter que, se quiser mexer, vai ter que mexer no intervalo para não perder essa última janela no segundo tempo. Thiago. Esse é Bruno Henrique. Bom desarme do Matheus Dias. Luiz. Fala, Juliano. Matheus Dias estava pendurado, está fora do próximo jogo. Categoria do Igor, chamando Nico Hernandes. Esse é Carlos de Pena. Perde o uruguaio, a bola acaba saindo com Premier. Dá jogo. Sporting Bet, vai pra cima, faz um Sporting Bet aí. Fabrício tocando com o Léo Pereira. Deu uma dura ali no Wesley. Na opinião do Fabrício, bateu um lateral ali, menor fogueira para ele. O Lúcio colocou o Alan Patrick no aquecimento. Matheus Cunha manda pra frente. Alan Patrick, sem dúvida, um super destaque nesse time do Inter na temporada. Ele deve tirar o Matheus Dias, que o Matheus Dias está fazendo muita falta. Já está amarelado. É provável que ele tire o Matheus Dias. Alan Patrick é o principal artilheiro do Inter na temporada. Mas o Inter é um time que não tem aquele artilheiro destacado, né? Ayrton Lucas. Bruno Henrique na briga. Pedro Henrique na velocidade. A falta marcada em cima do Wesley. Eric Pulgar. Tem lançamento longo e a bola sobra aqui com o Kehler. Eu falava de artilheiros, por exemplo, nessa situação. O principal artilheiro do Inter no ano é Alan Patrick com 11 gols. O Pedro Henrique tem 10. Só que ele fez 8 no Campeonato Gaúcho. Então o Pedro Henrique, a partir do Campeonato Gaúcho, marcou muito pouco. Já o Flamengo, por exemplo, tem Pedro com 27 gols e o Gabigol com 20. Ele já chamou o René ali para aquecer. Tá lá do lado direito aquecendo o René. Ex-jogador do Flamengo. E esse é lateral de origem mesmo, né? Tá sofrendo aqui o Carlos de Pena. Bola com o Kehler. Vamos caminhando para o fim do primeiro tempo. Nico Hernandes. Acelera Nico. Boa bola. Maurício. Consegue um bom domínio. Tá muito marcado o Maurício. Hugo Malo. Maurício pede. Tem cruzamento. Rosto. Levou as mãos ao rosto ali o centroavante Luiz Adriano. A Edna viu. Tá aí Luiz Adriano. Vamos ver o que aconteceu aí. A mão do Fabrício Bruno atinge o rosto do Luiz Adriano. Caiu agora
Bruno Henrique, muito picote, jogo truncado no primeiro tempo. Pulgar. Thiago Maia. De novo. Lucas. Pra cima do Malo. Ayrton apostando na velocidade. Agora o Bruno Henrique fica mais centralizado um pouco. Ayrton Lucas encara a dobra de marcação. Passou no meio do primeiro. Ainda Ayrton Lucas na linha de fundo. Faz um cruzamento para o Gabigol na entrada da pequena área. O corte de cabeça. O Inter tira mal. Thiago Maia, o cruzamento. Agora está batendo Nico Hernandes tirando. Gabriel. Depena para longe, para aliviar o perigo. Mas a discussão entre Ayrton, Lucas e Felipe e Luiz é isso. É coisa completa, Luiz. Acorda a torcida do Flamengo no Maracanã. Léo Pereira. 0 Flamengo, 0 Internacional. Depena. Na categoria com Wesley. Consegue ainda um cruzamento. A sobra na entrada da grande área. Que calma do Matheus Dias. Muita calma tocando com Hugo Malo. Igor. Matheus. Malo e de novo Igor Gomes. Tenta uma distribuição no meio. A bola fica longa. No pivô Luiz Adriano. Dividido com o Pulgar. Bruno Henrique. E a pernada ali de Eric Pulgar. Completa aí, Pedrinho. Não é isso. A discussão da utilização entre Ayrton e Felipe Luiz é muito mais pelo movimento do Bruno Henrique e posicionamento dele. Se ele vai jogar aberto, o Felipe Luiz é muito mais interessante. Porque aí o Felipe Luiz vem por dentro. Cartão amarelo aí para o Pulgar. Felipe Luiz vem por dentro como um meia construtor, causa superioridade numérica no corredor central. Se você tem o Bruno Henrique encostado no Gabi, aí o Ayrton é um avião daquele lado, como a gente viu. O Bruno Henrique entrou um pouquinho, se aproximou do Gabi, deu o corredor para o Ayrton fazer a ultrapassagem. Então esse é o questionamento. Como usar o Ayrton, como usar o Felipe através da movimentação do Bruno. Malo de cabeça para o meio. Pulgar entrou no lance. Everton Ribeiro. Flamengo vem no talento do Gabigol. Procura uma opção. Tem espaço Ayrton Lucas. Bruno Henrique cantou a jogada. Ayrton Lucas passou como quis. O cruzamento é para Everton Ribeiro. Chegou atropelando. Falta do Everton. Derrubando o Carlos Depena. Mais uma vez a falta. Everton empurrando o Depena. O Flamengo está na final da Copa do Brasil. E você não pode ficar de fora desse espetáculo. Seja sócio torcedor e compre seu ingresso com prioridade e até 75% de desconto. Acesse mengo.com.br e faça a diferença. As prováveis entradas do René e do Alan Patrick no segundo tempo, Luiz, para melhorar. Primeiro a questão da marcação. O Lédio, a torcida do Inter estava reclamando, fica reclamando aí os jogadores, porque Pulgar acabou de receber um amarelo. Exatamente, já está amarelado Pulgar agora, um jogador que também está exposto também. É provável também que não termine o jogo, talvez o São Paulo até tire no intervalo. Tem o Alan está no banco. Mas enfim, o Inter melhora a marcação pelo lado esquerdo com o René. É um jogador que também tem saída de bola com mais qualidade. O Depena está sentindo muita pressão ali pelo lado dele. O Alan Patrick para ter um construtor, né? Para ter um jogador para fazer a bola chegar um pouco mais de qualidade na frente. O Inter está com muita dificuldade para conseguir. Ele até marca bem, ele controla bem o jogo. Tenta segurar o Flamengo, mas na hora de construir está muito vulnerável. Então o Alan Patrick para melhorar um pouco isso. Não expõe ele tanto fisicamente no jogo de terça e tenta uma cartada um pouco mais decisiva no segundo tempo com sua entrada. A torcida do Flamengo não gosta dessa saída errada. Fabrício Bruno chutou para o lado. Não foi a primeira. O Flamengo tem errado muito saída de bola. Luiz. Sim. O Alan Patrick está sentado agora no banco de reservas. Agora o René segue mesmo no aquecimento. Eu perguntei para o auxiliar, ele disse assim: agora não. Deve entrar no início do segundo tempo. Já temos 44. Flamengo 0, Internacional também 0. Tentativa do Maurício. Ayrton voltando, chamando o Léo Pereira. Bola fica curta. Sai do gol com pressa Matheus Cunha.
A torcida queria uma falta no Bruno Henrique. Igor Gomes voltando com o Kehler. 7 de acréscimo. Mais 7 então nesse primeiro tempo. Nico. Gabriel. Gabriel veio do Corinthians para o Internacional. Passamos dos 45, vamos até 52. Igor Gomes. Bola com Kehler. Por enquanto 0-0 no Maracanã. Bruno Cortes, Juliano Lima com todas as informações do gramado. Comentários de Pedrinho e Lédio Carmona. De pena, uou! Categoria, lindo drible. Houve um desvio, cobrança de lateral. Maurício está sozinho aqui na ponta esquerda. Fabrício Bruno. Sobra com Carlos de Pena. Gabriel. Matheus voltou com Gabriel. Igor Gomes muitas vezes foi lateral, mas a posição de origem é zagueiro. Gabriel. Toque na mão de Eric Pulgar. E olha a pressão, olha o Gabriel querendo um cartão para o chileno. Pega no cotovelo de Pulgar. Categoria, hein? Curtiu o Pedrinho, canhotinho, dando um drible. O último toque foi do Wesley. É recurso, né? Mesmo improvisado, quando a bola cai no pé do... Você fez muito isso aqui no Maracanã? No Maracanã, Luiz? Tô levantando para você, Pedrinho. Como no Maracanã, não lembro não. Eu lembro de outros estádios do Maracanã. Nico chamando Carlos de Pena. Lédio deu uma levantada dessa. Poxa, fiz várias, gastei aqui. Momento, humildade do Pedrinho. Pior que eu também não lembro, não. Então não houve. Momento corneta do Dom Carlos. Lançamento na direita. Lá vem o Gumalo. Tenta o cruzamento pro Luiz Adriano. Sai com bola e tudo, Léo. É escanteio pro Colorado, é escanteio pro Internacional. Se esperava muito dessa volta do Luiz Adriano. Mas quem está marcando gols importantes é Ener Valencia, hein? 2 gols fundamentais na Libertadores. Tem 2 gols pelo Inter. Os 2 absolutamente fundamentais. Matheus Dias. Maurício. Gira para lá, gira para cá. Matheus Dias. Esse é Bruno Henrique. Ainda consegue o cruzamento, tentando Pedro Henrique. Protege, usa o corpo Pedro Henrique. E o Inter tem mais um escanteio. Como eu falei, o Pedro Henrique começou o ano marcando muitos gols. Foram 8 no Campeonato Gaúcho. De lá para cá só fez mais 2. Jogando como se fosse 9, né? No lugar do alemão, né? O alemão perdeu a posição para ele. Edna promete jogo até 52 no primeiro tempo. O Inter tenta no jogo. Para você que perdeu o início do jogo. Olha essa bola arriscadíssima do Ayrton Lucas. Mas o Flamengo perdeu por lesões musculares Arrascaeta e Luiz Araújo. Everton entrou no lugar do Luiz Araújo. Eric Pulgar. Ayrton Lucas se posiciona na esquerda. Bruno Henrique. Agora sim chegou no Ayrton Lucas. Gabi espera um cruzamento. Vitor Hugo também. O Vitor Hugo é bom no jogo aéreo. Ayrton Lucas facilmente desarmado. Matheus Dias. E a bola para o Internacional. Flamengo jogando com o seu time principal, enfrentando reservas do Internacional e até o momento o Flamengo não é dominante como se devia esperar, né, Pedrinho? Luiz, até pela questão do Internacional não estar com a equipe titular, o Flamengo, mesmo não repetindo a equipe por mais uma vez, a
maioria dos jogadores jogam juntos e é o que a gente fala aqui, falou no pré-jogo. Acho que a constância do Flamengo é uma necessidade para o São Paulo, um padrão de jogo efetivo, agressivo, como ele fez contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Ayrton Lucas, Pulgar, Everton Ribeiro, ótima bola para o Wesley, o cruzamento, a tentativa no jogo aéreo, nem Gabi nem Bruno Henrique. Luiz, você falava sobre esse Já Flamengo... vi impedimento. Perdão, falava sobre esse Flamengo um pouco dominante. Um termômetro é a torcida, né? A gente vê uma torcida do Flamengo bem quieta esse primeiro tempo todo. São Paulo tem 19 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Aproveitamento de 65,6%. A gente fala da questão individual, que o jogo individual do Flamengo resolve muitos problemas do São Paulo, que eu acho que ele tem muitos ajustes para fazer, mas ele já mostrou em pelo menos 2 jogos uma capacidade do modelo dele sobrepor o adversário. Foi assim no primeiro tempo, principalmente contra o Fluminense e contra o Grêmio na Copa do Brasil também, que fez um jogaço lá. Foram os melhores, lá, né? Foram os melhores. Copa do Brasil, primeiro jogo contra o Fluminense. Na verdade, nem ganhou, né? Ele ganhou o segundo, mas o primeiro ele jogou até mais do que no segundo. E contra o Grêmio, que na verdade foi o melhor dos jogos. Né? Agora acontece, Ed, que para o torcedor do Flamengo, para o elenco poderosíssimo que o Flamengo tem, isso parece ser pouco. Não, oscila muito. E, por exemplo, os últimos jogos, depois da eliminação na Libertadores, contra São Paulo, vamos ver se a E lá vem Flamengo com o Thiago Maia, faz o toque pro Gabi, a bola ficou longa demais, Gabi chegou, bateu! Estava pressionado ali pelo Kehler. Tá aí o artilheiro, tá aí Gabigol, Pedro é o artilheiro do ano, mas desde que chegou o Flamengo, Gabi é o cara dos títulos, é o cara do carisma, dos gols decisivos. Ele tinha condição legal. Condição legal, ele partiu no tempo certo. Eu acho que não teve desvio no Não pega no Kehler. Não parece não pegar. E realmente o árbitro deu o tiro de meta. Mas o time oscila muito. Pós-Libertadores, por exemplo. Empate com o São Paulo, vitória contra o Grêmio na Copa do Brasil, outra vitória e vitória contra o Curitiba. Nos 3 jogos o time teve alguns momentos, mas não foram absolutamente convincentes. Mas oscila demais, Luiz. Vaias no intervalo. Edna apita o fim do primeiro tempo. 0 Flamengo, 0 Internacional. Gabi reclamando. Pulgar chegou ali para protestar. Tem uma resenha. Termina o primeiro tempo no Maracanã. Com algumas vaias, como Carmona destacou. 0 a 0, você vendo aí o torcedor do Flamengo, que mais uma vez comparece em grande número ao Maracanã. Pulgar recebeu um amarelo aos 41 do primeiro tempo. O único jogador do Flamengo a receber cartões. No Inter receberam cartões amarelos Hugo Malo e Matheus Dias. Luiz, vamos ao gramado. Ao lado aqui de Léo Pereira. Léo, quanto perde o Flamengo já nesse primeiro tempo? 2 jogadores importantes aí, Luiz Araújo e o Arrascaeta saindo por lesão muscular. Fica triste, são 2 jogadores importantíssimos pra gente, mas agora a gente vê o que o São Paulo tem a dizer ali e a gente voltar ainda melhor nesse segundo tempo pra gente conquistar a vitória. Criou pouco? Oi? Criou pouco o Flamengo, pouca chance de gol? O time deles está lá atrás, a gente sabe que todo mundo que vem jogar contra a gente faz uma marcação lá atrás e é difícil passar por 11 jogadores e fazer o gol. Juliano, avaliado, só um exame de imagem para saber a gravidade dessas 2 lesões, Luiz. Estamos vendo aí o time do Flamengo se preparando para vir para o gramado. E o Juliano Lima tem as informações do Internacional, as notícias do Colorado. Juliano. Fala, Luiz, estou aqui aguardando os jogadores chegarem aqui na beira do campo para confirmar se vai ter uma saída ou não. Lembrando que o Inter ainda não veio a campo, os reservas já estão aqui no banco de reservas, os titulares ainda não passaram aqui pelo gramado. E o Luiz Adriano estava sentindo a coxa ali na saída, na hora da entrevista do intervalo. Então eu vou confirmar se o Luiz Adriano vai continuar ou não. O Valência estava no aquecimento também, enfim, daqui a pouco eu te passo. O Flamengo, Luiz, é o mesmo que terminou o primeiro tempo, né? Já com Everton Ribeiro e Vitor Hugo, que entraram nos lugares aí de Arrascaeta e Luiz Araújo. Aí a bolsa de gelo no tornozelo de Luiz Adriano. Tá mancando, você vendo o aquecimento de Matheus Cunha. Você vendo aí o René. Ex-jogador do Flamengo. No futebol onde os jogadores mudam de clube com muita pressa, com uma mudança Luiz, frenética. Nós temos o René
Jogou em apenas 3 clubes, o Sport, o Flamengo e o Inter, sim. Vamos lá então, Maurício então saindo, entrando o René número 6. E lembrando que o Luiz Adriano realmente saiu do jogo. O problema dele foi no tornozelo direito. Já está até com gelo aqui já no banco de reservas. E o Valência está em campo agora contra o Flamengo. Saiu o Luiz Adriano, você vendo Ener Valência. Fez um gol fundamental em La Paz. Com isso, Lédio, finalmente o Carlos de Pena vai para a posição dele, né? Começam as emoções do segundo tempo, saída do Flamengo, são os primeiros movimentos. 21ª rodada do Inter com 2 alterações, entrando Ener Valência e René, 2 jogadores titulares. Lédio Carmona nessas mexidas. É isso, Bruce. Exatamente. O Valência é um jogador internacional, um grande jogador, um grande centroavante, uma grande contratação do Inter. Vai ter essa chance no Maracanã, um palco, um dos principais palcos do mundo. Ele deve estar motivado para esse jogo. Deve estar motivado por esse jogo. Vamos ver. Aí o Ener Valência no seu primeiro lance, tenta o domínio. Bola sobra com o Matheus Cunha. Defende o goleiro do Flamengo. Revelado pelo Internacional, emprestado para Chapecoense. René. Uma situação envolvendo o Maurício, ele pode estar pensando no jogo de terça-feira. Ener Valência. Bem provável. Consegue um bom domínio. De Pena. Pedindo apoio de Hugo Malo. Toque na entrada da grande área com o Matheus. Sobra do Flamengo 0, Flamengo 0, Internacional. Vitor Hugo, bola dividida. Eric Pulgar. Matheus e Bruno. Ganha Bruno Henrique. Ele é forte, usa o corpo, faz a proteção. Eric Pulgar. Jogador da seleção chilena. Vitor Hugo. Wesley. Vamos ver se o jogo cresce em emoção no segundo tempo. Foi morno demais na primeira etapa. Wesley mais uma vez. Contrastando com o jogo do Beira-Rio, que foi muito bom, o jogo do turno. O Internacional venceu por 2-1. Fabrício Bruno. Léo Pereira. Mais uma vez Fabrício Bruno. Estamos ainda no primeiro minuto. Everton. A torcida do Flamengo entende que o momento do time está morno. Sobe o volume a torcida rubro-negra. Vamos ouvir. Falta marcada para o Flamengo. Já se levantou o Ayrton Lucas. Lembrando que o Thiago Maia e o Ayrton Lucas voltaram à equipe hoje no lugar do Gerson e do Felipe. O Flamengo tem 2 desfalques, o Gerson suspenso e o Varela com uma lesão no joelho direito. Ener Valência na resenha reclamando aqui com a Edna. Volta distante. Kehler coloca 4 na barreira. Pulgar e Everton Ribeiro na cobrança. Fabrício Bruno pede um cruzamento, tem cruzamento, a bola vem para o Léo Pereira. Sobre o gol de Kehler, teve cruzamento e teve cabeçada de Léo Pereira. É tiro de meta para o Internacional, vai voltando o Léo. Mais uma vez o lance para você. Léo Pereira de cabeça para fora. Já tem 4 gols na temporada, só uma correção. O Ener Valência já jogou no Maracanã no retorno dele, na vinda dele para o futebol brasileiro. Estreou contra o Fluminense aqui no Maracanã. Está jogando Igor Gomes. Lançamento para Ener Valência. Na categoria, Léo tirou, Ener caiu. Lembrando que Ener Valência fez uma bela Copa do Mundo pela seleção do Equador. Marcou gol, inclusive, na abertura da Copa. Matheus Cunha. Eric Pulgar. Tá o Thiago Maia. De novo Pulgar. Léo Pereira. 4 minutos, segundo tempo no Maracanã.
Fabrício Bruno. Pulgar. Aperta a marcação ali o Gabriel. O Inter marca forte. Thiago Maia. Pulgar. Wesley. Erra o passe, René tirou. Devolução fica com o Pulgar. E a bola é do Flamengo. Vitor Hugo. Vitor Hugo entrou no lugar do Arrascaeta no primeiro tempo. Léo. Daí para Ayrton Lucas. Chega à linha de fundo, tem toque. Tomou uma bolada na cara, né? E aí agora a gente já vê o Bruno Henrique do lado do Gabi mesmo e o corredor aqui esquerdo todo para Ayrton Lucas. Agora o Inter tem que diminuir um pouquinho a distância para o Pulgar. O Pulgar controla o meio campo, né? Que boladaça. Mas é o Pulgar que controla, com passe para frente, né? Aquele passe que acha os caras ali numa condição já no último terço praticamente para definir a jogada ou fazendo as viradas de lado, de corredor de um lado para o outro. Então, Gabriel até saiu para dar um pouquinho o bote nele, tem que cortar um pouquinho a distância nele que ele está controlando o meio campo. Hugo Malo disputou 449 jogos pelo Celta de Vigo. Terceiro jogador que mais atuou na história do Celta. Fez 12 gols e deu 24 assistências. Ayrton Lucas. Everton divide. Esse é Léo Pereira. Voltando com o Fabrício Bruno. Estamos no início do segundo turno. É a 21ª rodada. Portanto, a segunda rodada do segundo turno são 38 no total. Léo Pereira. Fabrício Bruno. O Internacional pensando em Libertadores, poupando titulares. Terça-feira tem jogo Rio. São aguardados 50 mil torcedores e o Inter nunca perdeu para uma equipe boliviana no Beira-Rio. Daí Lúcio Gonzalez. Pelo que você viu do trabalho do Lúcio como treinador principal, você acha que ele pode vingar? Eu acho que ele pode vingar, mas você tem uma transição aí, né? Teve um período no Atlético Paranaense, depois foi para o Ceará, foi mal no Ceará, ficou pouco tempo, agora voltou a ser auxiliar do Cudê. Eu acho que ele é um cara que teve uma ótima carreira, uma carreira muito boa, muito séria, conhece de futebol. Acho que ele pode dar certo, sim. Léo Pereira. Esse é Fabrício Bruno, voltando com o Léo. Daí o recuo para Matheus Cunha. Léo Pereira. A bola é do Internacional. Acabou perdendo ali tempo de bola o Bruno Henrique. Matheus Cunha. Faz uma distribuição para o Bruno Henrique do Flamengo. Hugo Malo. Passa pelo Bruno Henrique. Fica com o espanhol. Malo. Pulgar. Léo. Tremendo pé de ganha. Bola com o René. Kehler. Ayrton Lucas. Camona, você que é bom no reconhecimento de voz, quem está gritando é o Lúcio ou é o Sampaoli? Acho que é o Sampaoli. Bola longa com o Premier. Dá jogo. Claro, faz seu multi e aproveite as vantagens. O Flamengo está tentando se acertar mais no segundo tempo, mudou um posicionamento de alguns jogadores. Everton Ribeiro mais centralizado, o Bruno Henrique como aparece ali também mais pelo meio, Vitor Hugo pelo lado direito, mais espaço para Ayrton pelo lado esquerdo, mas até agora erra muito, né? Erra muito na transição, na troca de passe, e o Inter aperta mais na marcação, como agora foi mais uma falta, mas o Inter está marcando melhor, mais encaixado e tentando marcar até mais na frente. Ayrton Lucas.
Ele é ofensivo, chega à linha de fundo, tem cruzamento. E o Flamengo tem o escanteio com Ayrton Lucas. Caiu agora o Igor Gomes. Acorda a torcida do Flamengo. Ayrton. Everton saiu na boa tabela, o cruzamento é pro Léo Pereira. Ele pede um pênalti, reclama a torcida, René. E lá vem o Internacional contra-ataque, pode ser perigoso, o René pede no meio. Prende e perde a bola, Bruno Henrique. Sobra dele de novo, René. 0 Flamengo, 0 Internacional, esse é o Wesley Cria. Wesley revelado pelo Flamengo, hoje titular absoluto, né? Olha o vacilo do Flamengo. Matheus Dias, vem o Internacional, Matheus puxa para a entrada da grande área, Ener Valencia, consegue boa devolução, Matheus, o toque no meio, tirou Fabrício Bruno. Tudo porque o Flamengo errou mais um passe simples, né? Bobo, mudar o contra-ataque. O Internacional, olha o lance aí que o Léo Pereira pediu tempo. No lance com o Nico Hernandes, por um outro ângulo para você. Obviamente todo lance é revisado, a Edna, o VAR na verdade entendeu que o empurrão não foi suficiente. Esse é Pedro Henrique, cai Pedro, pega uma falta, Edna manda seguir. E aí ela para o jogo porque o Pedro Henrique fica sentindo. Jogadores reclamam. Ela vai perdendo o controle do jogo, né, Luiz? No lance do primeiro tempo aqui, não sei quem foi que fez uma falta. Foi o próprio Pedro Henrique que fez uma falta dura, era para cartão, ela não deu. Ela foi lá dar do outro lado no Hugo, porque viu que era uma sequência de faltas, mas não era do mesmo jogador, mas era para ter dado aqui, ela não deu, aí foi dar lá. Ela vai se perdendo, ela vai perdendo o controle por lances picotados do jogo. Pedro Henrique fez praticamente toda a carreira dele fora do Brasil. Foi das categorias de base do Grêmio e começou no Avenida. Tá sentindo muito. Tá caído, é o artilheiro do último campeonato gaúcho. E o Lúcio. Deu uma olhada ali no cronômetro. Estamos indo para 12. O torcedor resolveu jogar com o Flamengo no Maracanã. E você vai ouvir agora no Premier. Botando a chuteira aí o Pedro Henrique. O jogo já está parado há 2 minutos. Muito tempo, né? Por nada. O que aconteceu? Nada. Pedro Henrique não saiu do campo, ela não deu pênalti, não deu falta. Não aconteceu nada e perdemos 2 minutos aí. Pulgar. Lá vem o Flamengo pela esquerda. Thiago Maia. Ayrton Lucas. 0 Flamengo, 0 Internacional. De novo, Eric Pulgar. Bola passa muito pelo Pulgar. Vitor Hugo. Fabrício Bruno. De novo, Pulgar. Wesley pediu na direita. Everton Ribeiro. Puxa para a entrada da grande área. A bola escapou ali. Igor Gomes tirou. Falta de Pulgar. Esse lance ficou claro, né? Que inicia com o Pulgar, a capacidade que ele tem de achar espaço. O problema do Flamengo é ali naquele último terço de sequência para terminar a jogada. E o Inter tem que encurtar, porque é ele que inicia a jogada toda do Flamengo. Wesley. Chamando Everton Ribeiro. Beleza de devolução. Wesley nas costas. Atrás do Vitor Hugo. E aí o torcedor do Flamengo fica cada vez mais impaciente aqui no Maracanã. Olha o torcedor com a mão na nuca. Torcedora dando aquela ruída básica de unha. Tá bacana. Lindas imagens para você. Você tá sempre no clima. A gente coloca você dentro do Maracanã. Ener Valencia no peito, na grama. Dispara.
Fabrício Bruno recuando com o Matheus Cunha. Valência. Se ele conseguisse avançar ali, ele estaria sozinho. Tem que ter alguém acompanhando, né? Aí fica difícil. Se complicou o Igor. Kehler saiu do gol. Opa! Igor Gomes tentou a cabeçada, ele deu mais de ombro do que de cabeça. Ficou curto. É que o Kehler entendeu o erro e saiu primeiro. René. Bruno Henrique trabalhando na esquerda. Lançamento do Depena para o Pedro Henrique. Tirando Wesley. Diferença básica do primeiro para o segundo tempo. A torcida do Flamengo resolveu jogar com o time. Mexida tripla no Colorado. 3 titulares, hein? Alan Patrick, Vitão e Arangues. Alan Patrick entrando no lugar do Pedro Henrique, número 28. Saindo também o Hugo Malo para a entrada do Vitão. E agora saindo o Matheus Dias para a entrada do Arangues. Charles Arangues de volta ao Internacional. 3 titulares. Exatamente. Ele põe o Igor Gomes para a lateral direita. Vai o Vitão para a zaga. O Matheus Dias já estava amarelado, como a gente já havia comentado. E o Alan Patrick para dar mais construção ao time no meio. Enfim, está tentando ganhar o jogo. Ele está tentando sair com pelo menos um ponto do Maracanã. Só um homem, teoricamente, que tem uma boa velocidade, que é o Ener Valencia, né? Ele tirou o Maurício, então colocou o Depena para o meio, botou o René lá atrás, o Alan Patrick, então ele está com o meio campo preenchido, né? Arangues, o Bruno Henrique, o Alan Patrick, o Gabriel, Depena, pensando de repente tirar um pouquinho a bola do Flamengo e começar a controlar o jogo. Agora, em relação ao Inter do primeiro tempo, o Inter agora tem 5 titulares. Ener Valencia. Esse é Bruno Henrique. O Igor Gomes vira lateral com a entrada do Vitão. Charles Arangues. Gabriel, de novo Arangues. Bruno Henrique voltando o lance. Vitão. Vitão também convocado para a seleção olímpica. Flamengo 0, Internacional 0. Bola dá mais para Wesley. Sampaoli chamou Alan. Everton ganha o lateral para o Flamengo. Tá aí Charles Arangues. Há alguns anos o Inter estava tentando repatriar o Arangues depois que ele foi para o Bayer Leverkusen. Marcada a falta. Posse de bola do Internacional. Chegamos a 17, tempo vai passando. 17 na segunda etapa. Igor Gomes. Luiz. Conta. O Matheus Dias deixou o campo e já colocou ali gelo na coxa esquerda. Pode ser a explicação da saída também. Juliano Lima tem o clima, as informações do Internacional. Bruno Couto tem tudo do Flamengo para você. Vitor Hugo. Bem aberto pela direita, Vitor Hugo, a perna esquerda que é a boa. Everton Ribeiro faz a devolução, a bola fica longa demais para Vitor Hugo. Com o Premier. Dá jogo. C3 a partir de 69.990. Vem aí o artilheiro do Flamengo no ano, Pedro. Alan, Cebolinha e Pedro. Que banco, hein, Pedrinho? Muita opção técnica, né? Mas Isso porque já entraram Vitor Hugo e Everton Ribeiro. mas falta jogo, né? É por isso, às vezes, a impaciência do torcedor. O Flamengo tem individualmente o melhor elenco do Brasil, mas o jogo não flui. Eu acho que é a pior versão São Paulo no Brasil, né? Um treinador que sempre foi muito agressivo, às vezes ficava até exposto, mas amassava seus adversários, finalizava muito. Hoje não, hoje é um Flamengo espaçado, sem intensidade, sem agressividade ofensiva, mas com potencial individual enorme. Por isso o torcedor fica insatisfeito e cobra muito durante os jogos. O Flamengo já contratou bastante, agora tem que contratar o padrão de jogo. Mas isso também está tentando há um bom tempo, né? Nesse ano está tentando direto. Desde o VP.
Arangues. Gabriel, Charles Arangues. Alan Patrick é jogador do Flamengo. Boa distribuição na esquerda. René na ultrapassagem, tem cruzamento, ele tentava Alan Patrick. Wesley, na vitalidade, ganha na boa para o Flamengo. Pulgar, a bola é do Internacional, bola tocada no meio, não é mais. Vitor Hugo sai jogando para o Flamengo. Vitão, que tremendo perde e ganha. Igor Gomes. Saiu com bola e tudo, Sampaoli de Gandula. Tome vaia. Gabigol. Saindo o Gabigol. É um dos que saindo para a entrada do Pedro. Thiago Maia é o outro, camisa 8. Gabriel pedindo os aplausos da torcida. Não é a primeira vez que isso acontece. E Bruno Henrique saindo para a entrada de Cebolinha. Bruno Henrique, Thiago Maia e Gabigol saíram. Entraram Alan, Cebolinha e Pedro. Bruno Henrique, boa bola no meio. Alan Patrick. Depende, ele chuta bem da entrada da área, soltou a bomba, tem rebote, não tinha ninguém do Inter para conferir. Espalmou para frente, Matheus Cunha. René. Tenta o lance, esse é Ener Valencia. Gabigol finalizou uma vez no jogo. Mais um jogo abaixo do Gabigol. Hoje o Bruno Henrique também não teve uma grande noite, muito abaixo do seu padrão, do seu nível atual. Mais um amarelo da Edna. Vamos ver se o Flamengo melhora com as substituições. Mas enfim, os dois da frente que são decisivos hoje não jogaram bem. E essa informação do LED fala muito sobre o que é o Flamengo. Uma finalização do Gabi. Não acionou o Bruno Henrique por não ter o controle do jogo, né? Não ter a posse, não ter conexões, né? Os jogadores não se encontraram. O forte do Flamengo, desse Flamengo, é a capacidade desses jogadores se encontrarem, principalmente por dentro, fazendo tabela, né? Se acharem, né? Deixando dois caras sempre abertos. E o Flamengo não fez isso em nenhum momento. Por isso, uma finalização só do Gabi no jogo. Você viu de novo o chutaço do Carlos Depena. A bola veio no meio do gol, Matheus Cunha deu rebote. É falta para o Colorado, 0 a 0 Flamengo e Internacional. Cruzamento, a tentativa era para o Vitão. Edna sai do lance. E a bola é do Flamengo. Cebolinha. Perdeu muito espaço com o Sampaoli. Foi rival, foi jogador do Grêmio. Pulgar. Ótima bola na direita, Everton no peito, na grama. Passa pelo Vitor Hugo na raça ganha. Bola para trás, tirando Nico Hernandes para o Colorado. Ener Valencia com a sobra. Ener Valencia, vamos dizer que já tem uma passagem marcante, né? 2 gols contra River Plate e contra Bolívar. Treta com Luiz Adriano, com Magrão. Chegando Ener Valencia. Calma, pedido da Edna. Para o Sampaoli, que foi a loucura aqui, queria o lateral a favor do Flamengo. Nos 2 últimos jogos entre Flamengo e Inter aqui no Maracanã, o Inter não foi derrotado, não. Fez 4 a 0 em 2021 e 0 a 0 no Brasileirão de 2022. Wesley. Flamengo tenta se aproximar do Botafogo. Começou a rodada 13 pontos atrás. É o próximo adversário do time no Brasileiro, né? No Nilton Santos. Hugo, Vitão. Esse é Kehler. René. Bom lance. Carlos Depena. René. Charles Arangues. Esse é Bruno Henrique. O Inter começa a jogar mais, depois colocou em campo 5 titulares. Mas o Flamengo ganha. Alan fez falta. Alan, jogador revelado pelo Inter. Inclusive o Inter ganhou dinheiro na venda do Alan do Galo para o Flamengo. Famoso mecanismo de formação.
Bola com Ener Valencia, não, lançamento para ele. Caiu. Impedimento de Ener Valencia. Sócio e sócia do Inter. A cada indicação de um amigo, você ganha uma mensalidade isenta. Acesse o Mundo Colorado e aproveite. Juntos, somos Inter. Léo Pereira trabalhando com o goleiro Matheus Cunha. Ayrton Lucas. Pedrinho, a ansiedade aumenta, a torcida subiu o volume, mas o jogo melhorou? Não, o jogo não melhorou até pro Inter. Já no primeiro tempo, quando o Flamengo perde o Luiz Araújo e o Arrascaeta, o jogo melhora pro Internacional. Apesar de ele não criar grandes chances, ele começa a entrar no jogo. Com as mudanças agora, como a gente falou, ele começa a botar jogadores que sabem controlar o jogo. Depena vai para sua posição no meio de campo. Aí você tem Alan Patrick, Arangues, são jogadores que têm posse, têm qualidade e começa a tirar o ímpeto do Flamengo. O Flamengo passa, não foi agressivo em nenhum momento do jogo, mas passa a ter menos posse, né? Tira o corredor do Ayrton, que começou a sair muito no segundo tempo porque o Cebolinha entra aqui aberto. Então ele estacionou o Flamengo e o Inter começou a incomodar um pouquinho, só de tirar a bola do Flamengo. Flamengo querendo mais um título brasileiro, tá difícil o título brasileiro, mas o Flamengo é finalista da Copa do Brasil. Bola pro Pedro, sai do gol Kehler. E o Inter, tricampeão brasileiro em 75, 76 e 79, não é campeão do Brasileirão desde 79, são 44 anos. Everton, Pedro, ajeita na categoria, briga, tirou ali Arangues. Bruno Henrique, não vem para Alan Patrick, Alan Patrick na briga. Esperando a bola ali o Ayrton Lucas. Olha a sobra. Alan Patrick também ficou esperando. Fabrício Bruno. Lançamento longo. Para na cabeça do René, Depena. Gabriel. Arangues. Nico trabalhando com o Vitão. Dai para Igor Gomes. Gritando Sampaoli. Agora deu para reconhecer a voz. Sotaque os dois têm. Que isso, Arangues? Esse sabe jogar, né? Jogador experiente, técnico, consciente. É para poucos isso aí, hein? Tem que ter sangue frio. Falava dos títulos brasileiros do Inter. E na era dos pontos corridos, de 2003 para cá, o Inter é a equipe com o maior número de vice-campeonatos. São 5. O último em 22 para aquele título do Flamengo. Que vem na direita, Wesley. Pulgar. Everton Ribeiro. Tempo passa, o gol não sai. Já temos 28. Pulgar curtindo uma de ponta direita. E último toque de Depena. Desde a saída do Luiz Araújo é o melhor em campo, pelo lado do Flamengo, né? Um jogador que organiza, que não tem medo de jogar, que jogou com uma certa liberdade. Flamengo vem com Ayrton Lucas mais uma vez. Everton, Cebolinha. Perde para o Igor Gomes. Recupera Everton. Léo. Everton. Alan. Pulgar. Trabalhando com o Léo Pereira. Flamengo tenta acelerar o jogo. Ayrton Lucas. Passou pelo Bruno Henrique. Alan. Chegou no Pedro. Chega na direita. Wesley. O cruzamento não vem para Pedro. Tirando o Nico Hernandes.
É escanteio para o Flamengo. Tá aí o Nico. E a torcida joga com o Flamengo. Falando em torcida, hein? Teremos 50 mil colorados no Beira-Rio na terça. Everton escanteia o Flamengo. A bola fica curta para o Léo. Wesley. Alan. Faz a distribuição aqui na esquerda. Everton, Cebolinha. Alan. Eric Pulgar. Consegue o primeiro drible. Vitor Hugo de primeira para o Cebolinha dentro da grande área. De costas para a marcação. Ayrton Lucas. Puxa para o meio. Pensa a jogada. Trabalha Ayrton Lucas. Não solta a bola. Escorrega. Everton Ribeiro. Wesley na ultrapassagem. Everton no cruzamento. Na segunda trave. Pulgar ameaçou uma bicicleta. Foi imprudente Pulgar. E aí vai ter muita reclamação porque Pulgar recebeu um amarelo aos 41 do primeiro tempo. Tá vendo de novo o lance. Ele acaba atingindo o Alan Patrick. De forma totalmente involuntária. Mas é sempre arriscado, né? Porque você não tem muito campo de visão, né? Você é uma bicicleta e não tá vendo muita coisa que tá acontecendo no entorno. Chuva apertou bem, Luiz. Apertou a chuva, 0 Flamengo, 0 Internacional. Sampaoli na sua frenética caminhada aeróbica. E a torcida canta, a torcida empurra o Flamengo de Pulgar. Aliás, a expectativa, falando de público no Beira-Rio, a expectativa é de quebra de recorde, que foi contra o River Plate. Ayrton Lucas. Aqui no Maracanã, Flamengo 0, Internacional também 0. Falta. Arangues derrubando Everton Ribeiro com Premier. Dá jogo. Consórcio Bradesco, conquiste seu sonho sem juros e sem entrada. Cebolinha para cima do Igor. Consegue o drible, tem cruzamento, a bola passa por toda a pequena área e corta René. Reclamaram com o René ali. Pô, você estava sozinho, mano. Ninguém gritou, né? Amigão, me avisa aí, vai. É escanteio Flamengo. Torcedor bota a capa e empurra o Flamengo. Everton cobrando o escanteio, a bola vem na entrada da pequena área. Pedro dividiu com o Kehler. Tá valendo. A Edna vai, toma uma bronca do Léo, demora a marcar. Fica sentindo câimbras agora o Kehler. Bola tocada pelo Igor Gomes. Teve nada não, hein? A Edna, a impressão que eu tive é que ela não deu falta. O torcedor resolve empurrar o Flamengo, tá 0 a 0, 21ª rodada. Na rodada passada o Flamengo tirou um pouquinho da desvantagem para o Botafogo. O Botafogo empatou e o Flamengo venceu. Ela não deu falta não, Luiz. Bola ao chão. Para mim foi falta no Kehler. Acho que o Pedro encosta no Kehler, desequilibrando e tem a queda. Fabrício Bruno trabalhando na direita com o garoto Coculto para Pulgar. René. Arangues. Nico Hernandes. Para longe, para Ener Valência. Gabriel. René.
Alan Patrick é o cara que pensa nesse time. Que categoria. Alan Patrick, Arangues. Gabriel trabalhando com Igor Gomes. 34 minutos. Kehler. Nico. Na categoria com o Vitão. Igor Gomes. Mais uma vez o zagueiro Vitão. Alan Patrick. Curta a bola para o Bruno Henrique. Pulgar. Ayrton Lucas. Fica sentindo Pulgar a dividida com o Bruno Henrique. E a Edna para o jogo. Tá aí o chileno. Com o Premier. Dá jogo. Sporting Bet, vai pra cima, faz um Sporting Bet aí. O jogo vai ganhando emoção, os dois times querendo a vitória. O Inter tá perto do Z. O Inter não ganha no Brasileirão há 8 jogos. Vai chegando a 9 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo quer briga lá em cima. Everton, Cebolinha. Ainda Everton. Pensa o lance, puxa pra cá, puxa pra lá. Léo. Pedro no pivô, ajeitou, Vitor Hugo! Pedro pede o grito da galera, soltou a bomba, Vitor Hugo. Pra você curtir mais uma vez, Pedro no pivô, Vitor Hugo, Kehler. Sensacional, Kehler. A grande defesa do jogo até agora, defesaça, olha lá. Olha aí o cruzamento, Pulgar, Kehler. Pegando a cabeçada de Eric Pulgar. A grande defesa do jogo e a grande chance do Flamengo no jogo. Defesa de cinema agora do Kehler. Kehler pegando a cabeçada de Pulgar. Tivemos no primeiro tempo ele pegando o chute do Luiz Araújo. Também foi uma grande defesa, mas essa aí você achou mais bonita, né? do Vitor Hugo foi a maior defesa dele. Olha que defesa. Sensacional. O Kehler salvando. O Wesley já estava comemorando. Que imagem! Kehler, sensacional. Defesaça. Defesaça. E o Léo Pereira participando da fase ofensiva do Kehler. Alan tocou boa bola, não dominou o Cebolinha. Kehler sai do gol. Cebolinha curtiu o lançamento do Alan. Jogo melhora. Jogo ganha em emoção. O Inter recomeça com o Igor Gomes. 0 a 0 é ruim para os dois. Igor. Léo. Esse é Vitor Hugo. Aposta a corrida e se dá bem. Vitor Hugo, Vitão. Vitão na boa. Ener Valência. Bola fica com o Léo Pereira. Todas as bolas que o Valência pegou, ele estava cercado por 2 ou 3 jogadores. Ele não conseguiu dar sequência nenhuma, coitado. Não dá. Everton Ribeiro. Flamengo 0, Internacional também 0. O último toque foi do René. Vamos caminhando para o fim do jogo no Maracanã. Alan. Ayrton pede na esquerda, a bola para ele. Flamengo tenta uma pressão final. Cebolinha. Léo Pereira, o zagueirão vem. Quase 39 no segundo tempo. Fabrício Bruno. Torcida do Flamengo pede a vitória no Maracanã. Everton Ribeiro. Bola volta aqui atrás do goleiro Matheus Cunha.
Léo. Corte foi do Vitão. Vitão aparentemente sentiu coxa também, hein? Leva a mão a posterior da coxa direita, o Vitão. Cai Vitão. Cai Vitão. E o Inter já fez as 5 mexidas. Tá caído o Vitão, fazendo um gesto de que o músculo abriu. O jogo não para. Esse é o Wesley. O Vitão cai, a Edna não para o jogo. A Edna não viu, não para. Ele olhou para o Lúcio Gonzalez e disse, não dá mais. É a questão da rapaziada do banco do Inter reclamar, porque ela parou para o Pulgar, ela parou lá para o próprio Pedro Henrique lá no primeiro tempo. Aí agora acontece o mesmo lance, ela não para da sequência. É a questão da coerência na arbitragem. Nos últimos 10 minutos o Flamengo melhora no jogo, né? Fica mais próximo do que é o Flamengo, trabalhando a bola de um lado para o outro. O Léo iniciando a construção da jogada por trás, né? Com um bom passe aqui, fazendo inversão. Foi o Flamengo nos 10 minutos aí, e até fazendo com que ele fizesse 2 boas defesas. O Vitão tem 39 jogos no ano. Pode ser, aparentemente, um problema para terça-feira. Pouco provável que tenha condições de jogar na terça. Tem um cartão amarelo aqui para o banco do Inter. 1 ou 2. Quase uma farta distribuição de cartões. Luiz, foi cartão amarelo pro Johnny por reclamação. Momento da lesão do Vitão. Terceira lesão muscular no jogo. 2 para o Flamengo e 1 para o Internacional. E 3 jogadores importantes. Arrascaeta, Luiz Araújo e Vitão. Estirou. E o Inter não pode mexer. Bom, o Inter pode colocar o Igor Gomes de volta à zaga e vai ter que botar alguém aqui na lateral direita. Pode botar até o Arangues de lateral direito. Já fez ali a lateral o Arangues, pode ser o que ele vai fazer. E eu vou para a zaga. O Kehler entrou hoje no lugar do goleiro titular, vai deixando o campo aí o Vitão. Lesão muscular para o Vitão. Kehler, um dos destaques do Internacional. Estamos trazendo imagens do Kehler. Saída no lance com o Pedro. Algumas imagens do goleiro reserva do Internacional hoje, fazendo essa defesaça. Grande defesa no chute do Vitor Hugo Kehler. Você no Sport TV acompanhando agora os momentos finais. De 0 para o Flamengo, 0 para o Internacional. Para você do Sport TV, estamos trazendo aí algumas defesas do Kehler. O Internacional está perdendo o Vitão. O Inter já tinha feito 5 mexidas, então o Inter vai ficar com um jogador a menos. Você curtindo os instantes finais, de 0 Flamengo, 0 Internacional. Estou com o Lédio Carmona, com o Pedrinho. Fala aí, Lédio. E com o Bruno Henrique agora na lateral direita do Inter. Para lá que ele foi. Alan Patrick tentando Ener Valência. Dominou na boa, tem muita categoria Alan Patrick. Jogou pouco aqui no Flamengo, né, Lédio? A passagem não foi marcante. Ele jogou pouco tempo, mas ele jogou bem. Ele foi um bom jogador do Flamengo. Teve bons números aqui, a torcida gostava dele. Todas as emoções do Brasileirão para você também agora no Sport TV. Estamos na 21ª rodada. É o check-in, né, Led? Faz o check-in do ingresso, garante o ingresso, mas não vem ao Maracanã. Porque esse público de 58 mil que o Bruno divulgou realmente apareceu no placar. Mas depois eles deram uma outra informação: 50.076 torcedores presentes. É muita gente. Está chovendo muito no Rio hoje, né?
Então acaba fazendo diferença. O torcedor faz o check-in, o ingresso é comercializado, mas ele não vem. Everton no cruzamento, a bola passa, Kehler defende na pequena área. Vamos até 55. 0-0 Flamengo e Internacional. Mas de toda maneira, um público excelente. 50 mil pessoas. O campeonato tem tido públicos espetaculares, é uma média incrível. Todo jogo ele tem 36, 40. Léo Pereira. Ayrton Lucas, Flamengo não se entrega, o Flamengo busca a vitória. Pedro, pro Ayrton Lucas. Charles Arangues, o Inter tem um a menos. Charles Arangues de novo. Vitão saiu machucado e o Inter já tinha feito 5 alterações. Esse é Matheus Cunha. Wesley. Fabrício Bruno. Alan. De novo a torcida empurra o Flamengo no fim do jogo. Léo Pereira. Ayrton Lucas. Léo. Tá 0-0. Vamos até 55. Alan. Tentativa de jogada de novo na ponta direita. Everton. Jogo discreto do Everton Ribeiro, que entrou no primeiro tempo no lugar do Luiz Araújo, que saiu lesionado. Wesley. Flamengo vem para a pressão final. Alan. Cruzamento para a área. O toque de cabeça. Cebolinha vai atrás da bola. É o Kehler jogando no lugar do Rocher. Tino Rocher está com 30 anos. Goleiraço, uruguaio. Grande contratação do Inter. Pouco menos de 4 minutos para o fim do jogo no Maracanã. Ganha tempo Kehler. A Ener Valencia fez o gol em La Paz. Fez o gol contra o River na Liberta. Bom LED. Com um jogador a menos agora, o Inter está muito satisfeito com esse ponto. É um ótimo resultado, até pela proposta do Inter. Veio com um time alternativo. Daqui a 2 dias você tem um jogo, tem 3 dias tem um jogo contra o Bolívar decisivo, Beira-Rio lotado. Enfim, pro Inter tá de bom tamanho, pro Flamengo é um péssimo resultado, muito ruim. O Flamengo, com esse empate, ele não ultrapassa nem o Palmeiras, ele continua no máximo em terceiro e pode perder posições amanhã também. E, por exemplo, se o Palmeiras ganha do Vasco, ele abre 4 pontos do Flamengo. Então, a vitória era primordial para o Flamengo hoje, era fundamental. E ainda pode ser, né? Everton Cebolinha. Alan. Ayrton Lucas. Pedro pede. Ayrton. Tem muito espaço para o cruzamento. Ayrton Lucas. Dribla o Bruno. Ayrton Lucas. Fica cara a cara. Pede ângulo. Consegue o cruzamento. E é escanteio o Flamengo. O Flamengo quer jogo. Vai ter emoção até o fim no Maraca. De novo para você. Tá improvisado o Bruno Henrique. Fica difícil para ele jogar na lateral. É escanteio para o Flamengo. 53. Acabou o amor. Isso aqui vai virar um inferno. É o que canta a torcedor do Flamengo agora. Mais 1 minuto. Vamos até 56. Mais um. Everton. Bola na entrada da pequena área. Gabriel tirou. Completa Igor Gomes. Por incrível que pareça, numa temporada que o Flamengo ainda é finalista da Copa do Brasil, o torcedor considera a temporada muito ruim. Luiz, o banco inteiro do Internacional foi reclamar com o quarto árbitro. Inteiro, por causa desse 1 minuto a mais. Ganha todo o tempo que pode Kehler. O Flamengo vive uma temporada recheada de decepções. 5 eliminações ou derrotas em finais. Supercopa, Mundial, Recopa, Carioca e Libertadores. Está jogando Léo Pereira. Edna apita o fim do jogo. Com um pouco menos de 55. Acabou. Fim de jogo. Ela pediu mais um e não deu.
0 Flamengo, 0 Internacional. Termina o jogo no Maracanã com empate frustrante para o torcedor do Flamengo. Tá aí a cara do Alan. E o Internacional nessa briga para fugir das últimas posições, mas claramente pensando em Libertadores, conquista um pontinho. Pedrinho. Acabamos com o 0-0, que teve um pouquinho mais de emoção no fim do jogo. Mas foi um jogo ruim, né? Abaixo do que a gente esperava, né, Luiz? Principalmente pelo Flamengo por estar com o time titular. O Inter opta pelo time reserva e é compreensível que ele faz um jogo com o time titular em La Paz e consegue um bom resultado. Aqui ele veio realmente para botar os jogadores no segundo tempo, os titulares, alguns minutos, como se fosse uma sessão de treinamento, para não sobrecarregar para o jogo de volta no Beira-Rio. E o Flamengo, com seu time principal, né, mais uma partida abaixo do que pode entregar. Individualmente é um time muito capacitado, mas coletivamente falta entregar muito. E aí está nas mãos do Sampaoli. Porque o Sampaoli, que a gente viu muitas vezes no Atlético Mineiro, agressivo, criando muitas alternativas ofensivas, finalizando bastante nas partidas, a gente só viu, para mim, pelo menos, a gente só viu 2 vezes. Contra o Fluminense na Copa do Brasil e contra o Grêmio na Copa do Brasil. Porque se você vir o jogo de hoje, o Flamengo, jogando com o seu time titular, enfrentou um time reserva do Internacional e conseguiu 2 grandes lances, com o Luiz Araújo no primeiro tempo e com o Wesley no segundo, 2 defesas do Kehler. Aí teve a bola no travessão, 3 então. Em resumo, é muito pouco. A torcida vai, o Flamengo mais uma vez faz um jogo abaixo, fazendo recorte pós-Libertadores. Empatou com São Paulo, no Maracanã, aqui. Ganhou do Curitiba, vice-lanterna do campeonato com gol espírita do Gerson de fora da área no último lance do jogo. E hoje empata com o time reserva do Internacional. Para quem precisa tirar essa vantagem do Botafogo, é muito pouco. O torcedor continua protestando. Luiz. Bruno Cortes. Everton Ribeiro está por aqui. Everton, a torcida tem razão em vaiar o time hoje? Acho que sim, né? Está no direito deles. Vieram, prestigiaram, nos incentivaram e a gente não conseguiu corresponder. A gente está... Nossa, a gente tem que saber, quando tiver difícil, dar um jeito de fazer gol, botar pressão, porque a gente tem que vencer. Em casa é mais que obrigação e a gente sai devendo mais uma vez. Do meio para o fim do segundo tempo, o time pressionou mais, criou mais chances de gol, faltou, de repente, ter conseguido isso durante o jogo inteiro? Acho que sim, eu falei, no final a gente tentou ali, acertar uma bola na trave, uma pressão, mas a gente tem que ser mais contundente o jogo todo, mas apesar que é um time muito bem treinado também do Inter, então a gente tem que saber sair desses momentos difíceis e criar mais para a gente poder vencer os jogos. Título brasileiro, ficou mais longe? Uma rodada a menos para a gente poder buscar. A gente não pode desistir, mas a gente tem que fazer mais se a gente quiser ser campeão. Obrigado, Everton Ribeiro. Juliano. Pois é, está aguardando aqui o Alan Patrick, está se posicionando, botando a camisa para falar com a gente e tentar explicar, né, a importância desse resultado. Um 0-0 importante no Maracanã, um pontinho aí que pode dar um fôlego em relação ao Campeonato Brasileiro.